Olá pessoal, tudo bem? Galera, meu nome é Fernando, sou professor da escola Inforcomp Informática e hoje estamos iniciando a nossa terceira videoaula do curso de Design Gráfico. Para essa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com a vetorização de duas logomarcas que possuem curvas. Então vamos inserir aqui as logomarcas. Eu clico aqui no botão de importar. Clico sobre a logo do Twitter, pressiono a tecla Ctrl e mantenho ela pressionada. Clico agora sobre a logo da Pepsi, nesse momento eu já posso soltar o Ctrl. E agora eu clico em importar. E dessa forma, nós conseguimos aqui importar as duas logomarcas de forma rápida e prática. Tudo bem? Então assim, antes da gente começar com a nossa aulinha de vetorização, deixa eu explicar um ponto que é importante aqui sobre o nosso curso. O foco principal, gente, além de montar, além de vetorizar as logomarcas, é mostrar para vocês os recursos que nós temos disponível aqui no programa. Então, dentro da ferramenta Bezier, quando você seleciona, você tem vários recursos aqui na barra de propriedades. Então, nosso foco é passar para vocês as ferramentas e as suas configurações, tá? E dessa forma, mostrando como que faz aqui as logomarcas, você vai conseguir criar qualquer tipo de projeto, tudo bem? Então, só fazendo uma recapitulação. Eu posso, com a ferramenta Bezier, criar pontos, tá? E entre esses pontos é feito ali uma reta. Então, nota que toda vez que eu clico em um local, o programa fecha uma reta. E clicando no ponto inicial, ele fechou o desenho. Eu vou clicar em seleção, ó. Se eu clico com o botão direito sobre a cor vermelho, né? Ele vai colocar o contorno vermelho. Se eu clico com o botão esquerdo, ele preenche, né, com o amarelo. Então, assim, isso aqui foi o que eu passei na última aula, né? Então, nós trabalhamos com a ferramenta Bezier para criar pontos que possuem aqui retas entre eles, né? E para essa aula de hoje, a gente tem um diferencial. Entre os pontos, nós temos, ao invés de uma reta, eu tenho uma curva, tá? Então, esse vai ser o diferencial da nossa aula de hoje, tudo bem? Agora deixa eu fazer aqui algumas observações sobre os objetos que vocês criam. Galera, ao criar um objeto que nem esse, eu posso clicar duas vezes em cima dele, lembrando que eu cliquei antes em seleção, tá? Ao clicar duas vezes, eu consigo selecionar os nós e eu consigo reposicionar esses nós, tá? De acordo com a minha necessidade. Inclusive, se eu clico aqui em cima da reta, eu posso, né, criar outros nós. E dessa forma você vai criando o desenho a seu gosto, tá? De acordo com a sua necessidade. Agora, fazendo uma observação. Se eu clico em um nó, eu posso observar que na barra de propriedades, tá? Nós temos aqui muitas possibilidades de configuração. Vamos começar aqui por essas duas. Eu tenho aqui um recurso chamado de excluir nó. Eu tenho aqui um recurso chamado de adicionar nó. Se eu clico em excluir nó, eu acabei de apagar aquele nó, tá? Então, se eu clico no nó e clico em adicionar, nota que ele adicionou um nó exatamente no meio, entre esse nó e aquele do outro lado, ó. Então, dessa forma eu consigo criar e apagar nós. Então, esse aqui é um procedimento bem simples, tá? Um outro recurso que é interessante também, aqui logo ao lado, é a ferramenta separar curva. Se eu clicar em separar curva, eu acabei de criar uma quebra, né? Então, aquele nó, ele agora está separado desse outro. Nota que no momento em que eu cliquei em separar a curva, ele separou o nó, né? E nota que o preenchimento sumiu. Por quê? Aqui no CorelDRAW, elementos que são vazados dessa forma, que não são preenchidos, ele não consegue pintar, né? Ele não consegue colorir. Se eu pego esse nó e levo em cima do outro nó, ele volta a fechar, tá? Então, mais uma vez eu vou separar. Uma outra forma também que você pode utilizar para juntar nós é fazer isso daqui, ó. Eu posso clicar, segurar e arrastar para poder selecionar os dois nós, e agora eu posso clicar aqui e ele junta, ó. Ele vai unir os dois nós. Então é um procedimento bem prático. E agora vamos para o ponto principal dessa aula, que é as ferramentas, a ferramenta, ou melhor dizendo, que é a ferramenta de converter em curva. Eu consigo pegar, clicar nesse nó e ao clicar em converter em curva, nosso desenho agora, ele trouxe duas setinhas, tá, de posicionamento. Essas setinhas que nós vamos utilizar muito, tá? Elas aqui ao longo da nossa aula, pois são essas setinhas que nos dá a possibilidade de guiar a linha em curva de acordo com a nossa necessidade. Tudo bem? Então, agora que eu já passei essa observação, eu vou passar mais uma, tá? Tem mais uma observação aqui. Nota que com a ferramenta de seleção eu cliquei duas vezes sobre o desenho e eu tive a possibilidade de editar os nós. Agora, talvez a pergunta que alguns de vocês estão se fazendo é:
Fernando, eu consigo criar objetos já pré-definidos aqui, ó, como a ferramenta retângulo, ferramenta elipse, ferramenta polígono. Eu consigo criar esses desenhos, ó, vou voltar a clicar em seleção. Eu consigo pegar esses desenhos, eu consigo trabalhar com os nós desses desenhos. Gente, dá para fazer. Inclusive, se você puxar um pouco o zoom, você vai observar que tem uns nós aqui, ó. Em cada quina, em cada cantinho aqui do retângulo tem nó. Porém, se eu clico duas vezes, olha só, eu não consigo acionar esses nós, né? Então ele quando eu clico uma vez, ele traz aqui aquelas alças, né? Como vocês viram na aula anterior, a gente consegue girar e tudo mais, mas ele não me possibilita, tá? Ele não possibilita a edição dos nós. Para isso eu tenho que clicar com o botão direito do mouse e em seguida converter em curva, ou também conhecido como Ctrl Q. Ao realizar esse comando e ao clicar duas vezes, nós conseguimos aqui trabalhar com o nó. Tudo bem? Então, um procedimento bem básico, bem prático. Se eu clico na elipse da mesma forma, clico na elipse, realizo o comando Ctrl Q, clico duas vezes e agora eu consigo trabalhar com os nós aqui dessa elipse. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos aprender nessa aulinha de hoje. Mais uma coisinha, tá? Também tem aqui a ferramenta polígono, né? O polígonozinho aqui. Clico aqui no Ctrl Q, faço o comando. Olha lá, também fica disponível. E mais uma observação. As letras também possuem essa possibilidade, tá? Eu vou colocar aqui a letra A maiúscula, vou clicar em seleção, vou aumentar o tamanho. Pronto. Nesse momento, o que é que acontece? Eu vou tirar o preenchimento e vou deixar só o contorno, tá, em preto aqui, para você poder observar o efeito. Nota que, assim, se eu clico duas vezes, a ferramenta seleção, se eu clico duas vezes, ele aciona o nosso texto, né? Ele me possibilita aqui dar um espaço, acrescentar uma letra qualquer, enfim. Não é o nosso caso aqui. Nosso caso, eu quero fazer o quê? Trabalhar com os nós. Então, clico em seleção, realizo o comando Ctrl Q. Observação. Ao realizar Ctrl Q, você não vai conseguir mais editar esse texto, no sentido de digitar mais texto, apagar. Converteu em curva, né, através do Ctrl Q, o seu texto ele passa a ser um objeto, ele passa a ser um desenho, um vetor, né? Olha só, botão direito do mouse, nota que ele tem aqui, né, converter em curva ou Ctrl Q. Nesse momento, nota que até ficou disponível aqui os nós. Agora sim, se eu clico duas vezes, eu consigo editar o meu texto. Lembrando que a gente não faz o Ctrl Q em texto apenas para poder editar os nós, tá? Imagina uma seguinte situação, você está fazendo uma arte para mandar para uma malharia, uma gráfica, e aí aquela fonte que você utilizou, né? Pode acontecer de você mandar o seu projeto em CDR e chegando lá o arquivo e o design da gráfica, ao abrir o projeto, o programa vai dizer que ele não tem aquela mesma fonte que você utilizou, né? Então a gente normalmente utiliza o Ctrl Q para transformar o texto em vetor, transformar ele em desenho, para que na hora que o design lá na empresa abrir o projeto, para que ele não mude o formato ali da fonte utilizada. Tudo bem? Então, já explicado, né, todos esses detalhes, eu vou agora apagar cada um aqui dos elementos. Vou deixar agora só as nossas logomarcas e nós vamos começar a aula. Bem, e para começarmos aqui com a vetorização, é necessário que seja ampliado o zoom sobre a nossa logomarca. Eu vou clicar aqui na ferramenta Zoom e eu vou clicar, segurar e arrastar sobre, né, criando uma seleção ali sobre o desenho, né? Ao soltar, olha só o que acontece. Ele puxa o zoom e ele faz o ajuste, né, ali em cima da nossa imagem. Eu vou agora buscar a ferramenta Bezier e com a ferramenta Bezier nós vamos ter que criar nós em cada uma das quinas presentes aqui nessa logomarca. Vou puxar o zoom agora e eu vou clicando ali, ó, em cada uma das quinas. Gente, é interessante que você puxe ali o zoom para você ter precisão, né? Então isso aqui facilita muito depois na hora de puxar as linhas, tá? Então esse aqui é um procedimento bem rápido, né? Não é um procedimento tão demorado não. Olha, desse cantinho aqui, tá? Desse cantinho aqui, do queixinho aqui do Twitter, até aqui na outra ponta ele tem uma curva, né? Ele tem uma barriguinha assim bem longa, né? Eu posso criar um nó bem aqui no meio para facilitar a nossa vida, tá, gente? Então é isso. Eu poderia clicar direto? Poderia, mas aí eu cliquei ali no meio para ficar mais fácil. Tudo bem, ó.
Então, deixa eu terminar aqui. Pois bem, olha só. Agora que eu fechei o nosso desenho, eu vou colocar um preenchimento amarelo. Ó, realmente está fechado, agora eu tiro o preenchimento, só um teste. Clico em seleção e clico 2 vezes. Galera, nesse momento, nós já podemos começar a clicar em cada ponto e fazer a edição. Qual é o procedimento utilizado? Ao clicar ali no nó, eu observo que na barrinha de propriedades eu tenho um recurso aqui chamado de quê? Converter em curva. Né? Ao clicar, notem que ele criou, tá, uma curva entre esse nó e o nó do queixo aqui do nosso passarinho. Eu posso, no caso, utilizar as setinhas, tá? Essas setinhas aqui de posicionamento. E aí vou fazendo o ajuste até ficar de acordo ali com a minha necessidade. Ou você pode fazer assim também. Eu vou clicar aqui no outro nó, vou clicar aqui em curva. Você pode fazer dessa forma. Ao invés de você puxar as setinhas, você puxa a linha. Chegando aqui em cima da linha, eu clico, seguro e arrasto. Ele torna mais prático. Eu vou fazer isso, gente, com todos os nós, tá? Todos os nós eu vou clicar, eu vou lá na barrinha de propriedades, eu vou clicar em converter em curva, né? Então, procedimento aqui bem simples. Eu vou acelerar o vídeo aqui e já já eu volto com a arte já pronta. Pois bem, gente, voltando. Nesse momento aqui, eu vou pressionar a tecla seta para a direita. Nota que ao pressionar, o que é que acontece? Ele vai muito pouco, né? Então eu volto, clico fora. Lembra da última aula? Eu vou colocar uma distância de deslocamento. Aqui eu vou colocar em 500. Acredito que fica uma distância interessante. 500 pixels, já que a nossa página tem 1920, né? Olha só, então ficou muito bom aqui. Nesse momento agora eu vou clicar na ferramenta conta-gotas, clico aqui sobre a cor e agora eu clico aqui no nosso desenho e ele vai preencher. Clico em seleção, retiro aqui o contorno e agora nós vamos partir para a logo da Pepsi. Galera, essa logo da Pepsi, ela tem um fundo branco. Como a nossa imagem aqui da página é branca, eu não consigo ver o branco aqui da logomarca. Então o que eu posso fazer? Eu vou criar, no caso aqui, uma área aqui embaixo, tá? Eu vou pintar essa área aqui com um cinza, tá? Só para a gente poder identificar ali. Vou tirar ali o contorno. Nesse momento eu faço um comando, tá? Chamado de Ctrl Page Down, que é para nossa imagem, né? Ela ir para trás, ó. Então a imagem que eu criei, que é esse cinza, ela foi para trás da logo da Pepsi. Você pode, em algum momento, né, ter que fazer mais de uma vez, tá? O Ctrl Page Down, porque às vezes ele tem outras camadas. Nessa logo da Pepsi, né, eu vou criar aqui uma elipse. Essa elipse eu vou ter que aumentar, clicar aqui em seleção, vou ter que aumentar um pouco o zoom aqui sobre a imagem. Galera, se vocês estiverem um pouco incomodados com a espessura do nosso desenho, tá? A espessura aqui da linha, você pode vir aqui na espessura, tá? Você pode colocar 0,1, tá? Deixa eu colocar aqui 0,1. Olha só, ele fica bem mais fino, tá? Então, em algumas situações é interessante você trabalhar com essa linha mais fina. Para mim, no momento eu não tinha diminuído ali a espessura, porque normalmente eu estava tirando o contorno, né? Então não fazia tanta diferença. Nesse momento aqui agora, eu vou jogar para o lado uma vez, vou botar o preenchimento aqui branco e o contorno, mais uma vez eu vou remover. Fernando, e agora? Como é que eu faço essa logo aqui da Pepsi? Galera, essa daqui é bem simples. Eu vou criar uma outra elipse e essa nova elipse que eu vou criar, eu vou fazer com que ela ocupe, tá? Toda essa área. Mais uma vez eu vou diminuir aqui, botar 0,1. Olha só. Muito bem. Deixa eu ver aqui em cima. Muito bem. Tem a galera aí que é perfeccionista, né? Olha só. Pronto, ficou legal. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou duplicar esse desenho com a tecla mais, tá? Pressiono a tecla mais no teclado uma única vez, ele duplica. Nesse momento eu jogo para o lado, ali deixo ele em cima daquela área branca. Volto, seleciono aquela elipse que ficou e nesse momento eu vou converter essa elipse em pontos de curva. Eu vou converter ele em curva, ó, botão direito,
converter em curva, já está convertido em curva, e agora eu clico 2 vezes para acionar os pontos de nó. A elipse, normalmente, quando você transforma ela em curva, ela fica com 4 nós. O que eu vou ter que fazer é isso daqui, gente. Ó. Eu venho aqui nesse cantinho e eu crio um nó aqui. Eu vou clicar 2 vezes. Quando estiver aparecendo uma setinha ali em curva, tá? Em cima da linha, eu clico 2 vezes. Acabei de criar um nó. Eu vou diminuir, vou aumentar o zoom aqui, ó, nesse outro cantinho, e vou criar um nó aqui também, ó. Agora que eu criei o nó, entenda bem, esses outros nós aqui você tem que apagar, você deve apagar esses outros nós. Porém, olha só o que é que acontece. Se eu clico nesse nó e apago, deletar ele, clico nesse outro nó e deleto, ao clicar aqui nesse nó que eu tinha criado, eu posso acessar a nossa seta aqui, ó, seta de posicionamento, e ao puxar ele cria um buchinho aqui desse lado. Esse tipo de probleminha aqui ele pode ser contornado da seguinte forma. Eu vou fazer um Ctrl Z, vou voltar a clicar nesse nó aqui do cantinho, tá? Ele está, vamos dizer que ligado a essa outra seta de posicionamento. Então eu clico nesse recurso, o nome dele é nó cúspide. Eu acabei de transformar esse nó, tá? Em nó cúspide. Isso significa o quê? Ao puxar a outra seta aqui de posicionamento, ele não vai mais alterar aquele de cima. Agora eles são independentes. Do mesmo jeito eu vou fazer no outro. Vou clicar, nó cúspide. Agora eu posso pegar aquela setinha e agora vou pegar outra. E agora, pronto. Nesse momento nós já terminamos aqui de vetorizar essa parte vermelha. Procedimento bem simples. Clique em seleção. Vou jogar agora para o lado direito. Clico nessa outra elipse de baixo. Volto com ela, tá? Ó, voltei para a esquerda. Faço o Ctrl Q. Clico 2 vezes e vou repetir o mesmo procedimento. Vou criar um nó aqui, lembrando que agora eu vou fazer esse elemento azul, tá? Vou criar aqui também, sempre clicando 2 vezes. Esse nó aqui eu vou deletar ele, não preciso dele. Clico nesse outro nó, deleto também. Aí é aquele mesmo procedimento. Antes de puxar as setinhas de posicionamento, tá? Eu posso clicar aqui no nó, clico em nó cúspide. E agora eu posso fazer a movimentação ali daquela seta de forma independente da outra. Galera, nesse caso, nota que a gente tem uma curva, tá, descendo, e ele faz uma leve curva subindo. Só esses 2 nós, tá, no caso não vai dar conta, então eu vou ter que criar um terceiro nó aqui e vou deixar ele mais ou menos aqui no meio do caminho. Lembra, tá, sempre que você criar um nó em uma curva, ele sempre vai trazer esse elemento aqui, ó, as setinhas vinculadas, ó. Mexer uma, vai mexer a outra. Isso em algumas situações é muito bom, em outras nem tanto, né? Vamos ver aqui se só o fato de criar ele ali vai servir aqui para nossa situação. Eu vou jogar a setinha um pouco mais para frente. Aqui para mim já foi o suficiente, para mim já está muito bom. Vou clicar aqui nesse nó de cima para ele trazer a setinha. Olha só, também tive uma certa sorte aqui, ele já ficou numa posição muito interessante, tá? Então, basicamente é isso. Clico aqui em seleção, jogo um pouquinho para o lado, né? Uma vez aqui seta para a direita, e agora é só coletar. Vou clicar na ferramenta conta-gotas, coletei o vermelho, apliquei. Volto aqui na barra de propriedades, coleto aqui a cor, vou passar para a parte de baixo. Clico na ferramenta seleção e vou remover o contorno desses 2 elementos, tudo bem? Galera, só mais uma coisinha para encerrar, esse logotipo aqui, tá? Esse texto aqui embaixo, eu mostrei na última aula, né, como é que você pode fazer. Na verdade, a gente tem já uma visual no nosso canal, onde eu ensino a como baixar e instalar, no caso, essas fontes aqui, tudo bem? Galera, é isso, quero agradecer aqui a presença de todos até aqui. E no caso, sempre que possível, tá? Compartilha, curta, comenta. É isso, beleza? E até mais.